Salve Maria Santíssima, voltamos com o nosso curso de Mariologia, as nossas meditações. Hoje, como um grande mestre espiritual, o doutor do amor, o doutor da mansidão, São Francisco de Sales, do livro Tratado do Amor de Deus, que eu indico para você, que é uma riqueza tremenda esse livro, para que você cresça na paciência, na humildade, no conhecimento de Deus, no amor ao próximo, no conhecimento de si mesmo. Aí o sermão, ele vai falando o seguinte: como a Santíssima Virgem Mãe de Deus morreu de amor por seu filho. Não se pode justificar facilmente que a morte de São José fosse posterior de Jesus. Antes, todas as probabilidades e mormemente a recomendação do Salvador a São João, mostrando-lhe a sua divina mãe, reforçam a opinião que ele já não existiu. Ou seja, lá em João 19:25 mostra que Jesus, 19:25 seguintes, dá a João Evangelista, o discípulo amado, Maria Santíssima como mãe, ali simbolizando toda a Santa Igreja, e vice-versa, também a Virgem Maria tanto recebe como ela é dada ao discípulo amado como mãe da Igreja. Recebe ele como filho e é dada como mãe, como presente, como tesouro. Aí aqui São Francisco de Sales vai mostrar que isso aponta que São José já deveria ter falecido nessa época, por conta de São José seria o guardião caso ele estivesse vivo ainda. Então tudo mostra que ele já tinha falecido. E como poderia admitir-se que o dileto filho do seu coração, o seu querido menino, lhe não assistisse à hora da morte? Bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque também eles alcançarão misericórdia. Oh, quantos cuidados, quanto amor e misericórdia não dispensou este pai adotivo ao Salvador, desde que este veio ao mundo, débil criancinha, e poder-se-á conceber que, ao deixar esse mundo, o seu divino Filho lhe não retribuísse em centuplicato tais afetos, lhe dando com suavidade tantos prodígios celestes? Ou seja, Deus, que usa de misericórdia com todos, não usaria de misericórdia, de generosidade com a sua grande mãe? Sem dúvida, sim. As cegonhas são as cegonhas são a mais fiel imagem do mútuo amor entre pais e filhos, porque, sendo aves de arribação, transportam nas asas os pais e mães decrépitas, assim como por eles eram transportadas, em pequeninas nas suas viagens periódicas. Durante a infância do Salvador, o grande São José, seu pai adotivo, e a gloriosa Virgem Maria, sua mãe, conduziram-no muitas vezes, e especialmente naquela viagem que fizeram da Judéia para o Egito e do Egito para a Judéia. Quem duvidará, pois, de que este pai, tão desvelado, chegando ao termo da existência, seria igualmente conduzido, ao passar deste mundo para o outro, pelo seu divino Filho, para o seu de Abraão, para dali o transportar ao seu na glória, no dia da sua maravilhosa ascensão? Um santo que tanto amou, em vida não podia morrer senão de amor. Porque, não podendo sua alma amar o seu querido Jesus até a saciedade, entre as distrações desta vida, e tendo terminado a tarefa de que fora incumbido na infância do homem, Deus, que lhe restava senão dizer ao Pai Eterno: ó Pai, concluída é a missão de que me encarregastes. E depois ao Filho: ó meu Filho, assim como o Pai Celeste entregou o vosso corpo nas minhas mãos, no dia em que viestes ao mundo, assim hoje, que me separo desta vida, entrego o meu espírito nas vossas mãos. Está falando um pouquinho da morte de São José, que estava ali socorrido pelo auxílio da Virgem Maria e o auxílio de Jesus Cristo.
e ele morre de amor. Como é bela essa meditação de São Francisco de Sales, padroeiro da boa morte, porque quem estava auxiliando ele ali? Jesus e Maria. Nós podemos dizer: Jesus, Maria e José, minha família vossa é. É assim que eu imagino ter sido a morte do eminente patriarca, escolhido para desempenhar a mais terna, a mais afetuosa e nobre missão, que jamais fica nem será desempenhada junto do Filho de Deus. Depois da que exerceu sua celeste esposa, ou seja, depois da missão da Virgem Maria, outra missão mais excelente seria a de São José. A de Jesus eu nem falo, porque isso dispensa até comentário de tão belo, tão grande, porque ele é o próprio Deus, né? Assim também não se pode conceber que Maria tenha morrido, a não ser de amor. A mais nobre das mortes, devida, portanto, à mais nobre de todas as criaturas. Morte que os próprios anjos desejariam, se fossem suscetíveis de morrer. Alguns dizem que Nossa Senhora de fato não precisaria morrer, alguns santos, né? Mas ela quis morrer de amor como um ato de humildade profunda, porque o seu filho morreu. Outros falam que não, né? No decreto de Pio XII, de 1950, sobre a Assunção de Maria, fala do término da sua vida. Lá não vai entrar em detalhes sobre dormição ou sobre essa morte de amor, né? Aqui não tinha sido proclamado dogma, mas já se acreditava profundamente na Assunção da Virgem Maria. Só para não entrar em debate teológico, outro momento a gente aprofunda esse assunto, tá bom? Mas continuando, né? Assim não se pode conceber que Maria tenha morrido, a não ser de amor. A mais nobre das mortes, devida, portanto, à mais nobre de todas as criaturas. Morte que os próprios anjos desejariam, se fossem suscetíveis de morrer. Se dos primeiros cristãos se diz que tinham um só coração e uma só alma, tão perfeito era neles o amor divino. Se São Paulo já não vivia em si, mas era Jesus que vivia nele, tão estreita era a união do seu coração com o divino Mestre, estando a alma como que morta no coração que animava, para viver no coração do Salvador que tanto amava. Ó meu Deus, quanto mais certo não é que a Sacratíssima Virgem e seu Filho não tinham senão uma alma, uma só vida. Esta Santa Mãe não vivia em si, mas era o seu Filho que vivia nela. Só um instantinho. Porque 5 minutinhos eu vou, aí eu converso. Rapidinho. Aí depois tudo isso. Açúcar. Continuando a nossa meditação aqui. A transmissão ao vivo. Está falando com a minha irmã Kelly Patrícia. Daqui a pouquinho a gente vai mergulhar mais sobre essa meditação. Vamos lá. Vai mostrando o seguinte, né? Que o Senhor, Ele, que tanto amava a sua mãe tanto amava, e alguns santos falam o seguinte: Nossa Senhora, ela permanecia no mundo, de corpo, mas o seu coração, é uma forma mística de falar, né? Já estava assunto ao céu. Então a sua alma se elevava ao céu todos os momentos. Então era preciso, de fato, entregar a nossa inteligência, a nossa memória, para pedir a Deus que Ele nos ensine esse mistério. Que mistério é esse? Um dia nós seremos também ressuscitados. Um dia nós estaremos, com a graça de Deus, assunto ao céu. Mas nós precisamos hoje estar também com o coração e com a alma e todo ser voltado para o céu. Assim foi com a Virgem Maria, nossa querida mãe. Continuando, o santo vai nos falar o seguinte: a mais amante, a mais amada das mães que jamais existiu é Maria. Foi amante e amada com amor incomparavelmente superior ao de todas as ordens dos anjos e dos homens, exatamente como os nomes de mãe única e filho único são nomes superiores a todos os outros. Em matéria de amor, eles são os nomes mais excelsos. E digo de mãe única e filho único, porque todos os filhos dos homens repartem o reconhecimento da sua geração entre o pai e a mãe, mas neste,
Como seu nascimento humano só da mãe dependeu, porque apenas ela, com a virtude do Divino Espírito Santo, contribuiu para a concepção do Divino Infante. É natural que só a ela fosse devido e tributado todo o amor que origina a geração, de modo que este filho e esta mãe formaram uma tão completa união, que em matéria de amor tem um nome superior a todos os outros. Entre os serafins, qual poderia dizer ao Salvador: sois o meu verdadeiro filho, e eu, como tal, vos amo? Nenhum serafim poderia dizer isso, ou pode. E a criatura diria nunca ao Salvador: sois a minha verdadeira mãe, e só a mim pertenceis. Como eu, vosso verdadeiro filho, só a vós pertenço. Ou seja, não há nenhum ser neste mundo, nenhum anjo, nenhum ser humano, nenhum santo, que é tão íntimo da Virgem Maria como o próprio Cristo. E tão íntimo do próprio Cristo como a Virgem Maria. Já neste mundo, fala os santos que os serafins desejariam descer do céu para aprender a amar a Deus como ela ama. Porque ela era, os serafins, né, como se fosse aqueles, eles são da parte mais alta da hierarquia, e eles é como se fossem chamas de fogo, é a forma de falar, né? E a chama que queimava no coração de Maria era muito maior do que a dos serafins. É algo assim inexplicável, né? Ah, se é certo que o amante servo ousa dizer, e com fundamento, que não tem outra vida além do seu Senhor, com quanto mais confiança e ardor não deveria exclamar esta mãe: não tenho outra vida senão a vida do meu filho. A minha vida está toda fundida na sua, como a dele o está na minha. Não há aqui união, mas unidade de coração, de alma, de vida entre mãe e filho. Ora, se esta mãe viveu da vida de seu filho, também morreu da sua morte. Tal vida, tal morte. Se diz que a fênix, achando-se muito velha, apanhara no cume de uma montanha um feixe de lenha aromática, para acabar nele os seus dias, como no leito de honra. A hora em que o sol a pino dardejava os mais ardentes raios, essa ave única, para com sua colaboração dar um acréscimo às ardências do astro-rei, não para de bater as asas sobre a fogueira, até se inflamar e arder também, consumindo-se, inspirando-se no meio das chamas odoríferas. Ou seja, que vai mostrando como é a morte da fênix, né? Que é uma questão mitológica que ele usa uma comparação para mostrar a beleza, né? A questão da fênix, que voa para o alto, ela pega algo que um feixe de lenha aromático que é muito perfumado, né? Ela se aproxima do fogo, as asas próximas do fogo, e ela batendo as asas próximas a esse fogo, ela começa a ser queimada. E ao ser queimada, um grande perfume tremendo, um perfume assim dos melhores possíveis, vai subindo. Aí ele vai fazer essa comparação com a Virgem Maria, né? É assim, Teotimo, que a Santa Virgem reunida em seu espírito, com viva e constante recordação, todos o amabilíssimo mistério da vida e morte do seu filho. Ou seja, Nossa Senhora vivia como se fosse essa comparação da fênix que estava querendo voar neste mundo. E o fogo da saudade de Deus, mesmo estando com ele, mas uma saudade que está ainda mais próximo, a consumia, e esse consumo se transformava numa oferta, num perfume que subia ao céu. Era um sacrifício. Por isso que ela é a rainha dos mártires. Porque nenhum coração sentiu tanta dor quanto o coração de Maria, depois do coração de Cristo. Nenhum coração. Ela é a rainha dos mártires. E ela, recebendo sempre diretamente as mais ardentes inspirações que ele, que é o sol da justiça, lançou sobre os homens no auge da sua caridade e contribuiu também com um perpétuo movimento de contemplação. E, por fim, o fogo deste divino amor consumiu-a totalmente, como um holocausto de suavidade, de modo que, ao abandonar a Virgem, a existência, já sua alma fora arrebatada,
e transportada para os braços amorosos do seu filho. Ó morte, quem em ti trazes amor e vida, ó amor, cuja existência mata. Alguns sagrados amantes presenciam a morte do Salvador. Presenciaram. Entre eles, os que mais o amavam, maior dor sentiram. Porque o amor se desentranha em dor e a dor em amor. Se desentranha, ou seja, sai lá das entranhas, né? Quanto mais você ama alguém, na hora da morte você vai sofrer mais por essa pessoa, mais um sofrimento pacífico como o da Virgem Maria, né? Como no sentido de modelo, não na intensidade que ela sofreu. Por consequência, aqueles que pelo seu Salvador tinham mais ardente amor, mais sentiram as dores de sua paixão. Mais a doce Maria, que o amava acima de todos, mais do que nenhum foi atravessada pela dor. Uma espada de dor transpassará a tua alma, né? A espada lhe transpassou o coração de mãe. Tanto mais que esse coração pulsava, junto e identificado com seu filho, numa união tão perfeita, que não era possível ferir um sem atingir o outro de cheio. Ora, este peito materno, assim ferido de amor, quis conservar a ferida. Não lhe buscou alívio, preferiu a dor a todo o conforto. Ela preferiu a dor do que a comodidade e o conforto, conservando carinhosamente todos os vestígios dela, por amor de quem lhe imprimira no coração, desejando continuamente morrer, já que seu filho morrera. E como diz a Sagrada Escritura, e com ela todos os doutores, finou-se entre as chamas da caridade, holocausto perfeito por todos os pecados do mundo. Continuando ainda, né, sobre o sermão sobre a Virgem Maria, São Francisco de Sales. Há quem afirme que Nossa Senhora revelou a Santa Matilde que a doença de que morrera não foi senão um impetuoso assalto do amor divino. Mas Santa Brígida e São João Damasceno asseveram que a sua morte foi extremamente plácida. Ambas as coisas são verdade, afirma Teotimo. As estrelas maravilhosas... Aliás, né? São Francisco de Sales fala isso para Teotimo, né? As estrelas maravilhosamente belas e de brilho tão suave, se repararmos, apresentam na sua luz diversos acidentes. Ora, despendem fulgores vivos e rutilantes, ora cintilações fracas, como que produzidas a custo, e com grande esforço, ou porque a sua luz, sendo fraca, não pode manter-se permanentemente igual, ou porque nossos olhos as não podem atingir com firmeza e constância, em virtude da grande distância a que estão de nós. O mesmo sucedeu com quase todos os santos, que morreram de amor, antes do momento final, passaram por uma grande variedade de alternativas, transportes, assaltos, êxtases, desfalecimentos, agonias, parecendo que seu amor é que gerou em trabalhos e esforços a morte ditosa que tiveram. Ou seja, muitos santos, né, tiveram isso, né? Transportes, assaltos, êxtases, arroubos espirituais, isso tudo são experiências místicas que os santos tiveram, né? Isso explica-se pela fraqueza do amor, que não tendo atingido a perfeição, não podia manter-se numa firmeza igual e contínua. Mas com a Santíssima Virgem o caso é diverso. Como a luz da aurora, cresce em intensidade e resplendor, sem desfalecimento nem ímpetos, e vai progressivamente aumentando, sem nos apercebermos dessas intermitências, sem distinguirmos falhas ou interrupção alguma. Assim, a cada momento no coração virginal da gloriosa Mãe de Deus, cresce e se inflamava o amor, mas gradualmente com suavidade, sem agitação nem violência. Teotimo, fala São Francisco de Sales, né? Nem se pode conceber que houvesse agitação no coração maternal da Virgem. O amor é essencialmente doce, ameno e pacífico,
Se causa por vezes abalos e estremecimentos, é porque a vossa alma lhe opõe e impõe resistência a esse amor. Quando lhe abre passagem franca, sem oposição nem obstáculos, o amor aumenta de forma progressiva, de forma suave e incomparável. E era assim que a mais santa caridade exercia sua ação no coração virginal da Mãe Santíssima, sem esforço, nem violento ímpeto, sem impetuosidade, porque nele não encontrava resistência nem impedimento algum. Os grandes rios fazem ressaltos e caixões ruidosamente nos lugares escabrosos em que os rochedos levantam bancos escolhos que impedem o sereno escoar das águas. Ao contrário, chegando à planície, deslizam serenamente sem esforço. Assim o amor divino, quando nas almas humanas encontra algum impedimento e resistência, como na realidade todos lhe opõem, ainda que de maneira diferente, faz diligências, violências até, combatendo as más inclinações, tocando-nos o coração, impelindo a vontade por meio de inquietações e diversos esforços, para abrir caminho e vencer esses obstáculos. Ou seja, nós toda vez quando Deus nos mostra a sua vontade, às vezes dói muito. Por quê? Porque nós não queremos fazer a vontade de Deus, mesmo sabendo a sua vontade. Então dói muitas vezes. Não é porque o amor de Deus é algo que é doloroso, que é cruel. Não. É a nossa resistência que faz com que esse sofrimento aumente. A gente não é alguém que se dá por inteiro. A gente vai se dando aos poucos, né? Isso vai causando dor a nós. Inquietações, preocupações, perturbações. Mas a Virgem não. Ela se entregou desde o início por inteira e recebia do Senhor tudo sem nenhuma resistência. Porém, na Virgem Maria tudo favorecia e secundava o curso de amor celeste, operando-se nela aumentos e progressos na perfeição, incomparavelmente maiores que em todo o resto das criaturas. E todavia esses progressos eram infinitamente doces, amenos e pacíficos. Não, ela não desfaleceu de amor, nem de compaixão junto à cruz de seu filho, posto que sentisse nesse momento o mais intenso e doloroso acesso de amor, que pode conceber-se, por extremo que fosse esse acesso. Era igualmente intenso e doce, simultaneamente poderoso e tranquilo, ativo e pacífico, misto de pungente e de suave. Eu não afirmo, Teotimo, São Francisco de Sales falando para Teotimo, que na alma da Virgem Maria não houvesse duas correntes, e por consequência dois desejos, um conforme ao espírito e à razão superior, outro segundo os sentidos e a razão inferior, de modo que podia sentir repugnâncias e oposições entre os dois. O mesmo se deu em Nosso Senhor, seu divino Filho. Mas o que eu digo é que nesta Mãe Celeste, todos os seus afetos estavam tão bem dispostos e ordenados, que o divino amor exercia nela o seu império e domínio, com toda a suavidade, sem que a perturbasse desencontrados desejos e apetites, nem oposição de sentimentos, nem as revoltas do apetite natural, nem os movimentos dos sentimentos atingiram jamais em Maria o caráter de pecado, nem mesmo o pecado venial. Pelo contrário, tudo redundava de forma santa e fielmente em serviço do amor divino, pelo exercício de outras virtudes, cuja prática, de forma ordinária, é para nós cheia de dificuldades, repugnâncias e contradições. O que vai falando aqui? Por mais que a gente busque a vontade de Deus, às vezes nós queremos ser castos e não queremos ao mesmo tempo. Nós queremos ser pobres e temos repugnância da pobreza. Ele está falando que Maria tinha a questão da parte mais inferior, né? Ele vai explicar aqui, né? A razão superior e os sentidos e a razão inferior. Mas vai mostrar que, assim como em Jesus, né? Também havia isso, mas a vontade de Deus sempre prevalecia, sem resistências, também no coração de Maria, que imitou de forma mais perfeita Jesus. O coração dela se voltava inteiro à vontade de Deus.
Então era algo muito ordenado, sem perturbações. Os espinhos, segundo a opinião vulgar, não só diferem da natureza das flores, como lhes são contrários. E parece que melhor fora que eles não existissem. Esta reflexão faz pensar Santo Agostinho que se não houvesse o pecado, eles não existiriam. Todavia, desde que há espinhos, o lavrador solícito utiliza-o e faz com eles sebes e vedações, que defendem nos campos os arbustos, tenros, servindo-los de muralha contra os animais. Ou seja, nessa época aqui, né, de São Francisco de Sales, perdão, o que ele fazia? Ele pegava esses espinhos e usava como uma proteção contra os animais, uma segurança no seu campo, né? Nessa época os agricultores faziam isso, aproveitavam os espinhos das flores ou colocavam, até plantavam flores em locais ao redor das cercas para que os animais não viessem invadir as plantações. Como é belo isso, né? Aproveitar aquilo que é espinho para que se faça também benefício dele, mostrando assim que na nossa vida espiritual aparecerá esses espinhos e que a gente deve usar com sabedoria e não paralisar nos espinhos, mas saber que de fato a gente precisa estar totalmente unido ao perfume de Cristo, que é a sua santidade. Igualmente a Virgem Gloriosa, partilhando todas as misérias do gênero humano, exceto as que respeitam imediatamente ao pecado, empregou-se ao mais utilmente possível na prática e aumento das santas virtudes da fortaleza, temperança, justiça, prudência, pobreza, humildade, sofrimento e compaixão. De modo que, em vez de impedimento, eram outras tantas ocasiões de se afavorar no amor celeste, que desta sorte se exercitava e continuamente crescia. Ou seja, Nossa Senhora aproveitava as tempestades, as dificuldades, as percas para crescer em graça. Ela deixava que o Espírito Santo encontrasse nela esse coração dócil, né, para crescer cada vez mais de graça em graça, de glória em glória. Em sua casa, Madalena não desviou a atenção das amorosas impressões que recebia do Salvador, posto que fosse grande o ardor e a solicitude de Marta. Maria escolheu o amor de seu filho, e nada houve que lhe pudesse tirar. Ou seja, assim como Maria Madalena, ela não preferiu, né, arrumar a casa, embora fosse necessário, né, mas ela preferiu primeiro ouvir o Senhor, ouvir o Mestre, ser alcançada, ser tocada, ser curada pelas palavras do Mestre, estava ali aos pés como discípula. Assim Nossa Senhora de forma alguma escolheu outro amor, senão o amor do Divino Filho. O ímã, como toda a gente sabe, Teotimo, atrai assim o ferro, em virtude de uma propriedade que tem, digna de admiração. No entanto, há 5 coisas que impedem essa operação do ímã e o ferro, né? Primeiro, a grande distância. Se interpuser também um diamante entre o ferro e o ímã. O terceiro, se o ferro estiver engordurado, gordura ao redor do ferro. Quarto, se o esfregarem com alho. E se o ferro for muito pesado. Ora, aí vai explicar essa comparação, né? O nosso coração foi feito para Deus, que o acarinha de contínuo e não deixa de derramar nele os atrativos do seu celeste amor. Mas 5 coisas impedem também que se efetue essa atração. Primeiro, o pecado, que nos afasta de Deus, ou seja, a grande distância lá, né, que fala da comparação. O amor às riquezas, que é a comparação do diamante, ou seja, eu coloco outros tesouros no lugar do grande tesouro que é Deus, então meu coração não pode ser atraído pelo Senhor. O terceiro, os prazeres sensuais, que seria a gordura que está ao redor do ferro, né? Pela comparação que foi feita. O quarto, orgulho e a vaidade, que seria o alho que é esfregado, né, lá no ferro. No ímã agora eu não me atentei à explicação, vamos lá. Aliás, é no ferro mesmo, né?
Então, o orgulho e a vaidade é essa coisa áspera que nos afasta de Deus, né? E o quinto ponto seria o amor próprio, com todo o seu cortejo de paixões desenfreadas e que em nós atingem um peso esmagador. Quinto ponto que seria o ferro muito pesado. Então, o que é o ferro muito pesado? É o amor próprio. Eu confio demais em mim mesmo e desconfio de Deus. É o amor exagerado, é a filáusia, o amor de si contra si. Drogado, às vezes, o que, é que o adicto faz? Ele usa droga dizendo que está se amando, dando o que ele quer e está se autodestruindo. Isso é chamado filáusia. É o amor próprio, mas é um amor próprio desordenado. O amor de si contra si. Eu amo tanto alguma coisa que uso aquilo para me destruir. É um amor desordenado, né? Ora, nenhum destes impedimentos pode jamais ter lugar no coração. Não pôde jamais ter lugar no coração da Santíssima Virgem. Primeiro, ela sempre foi preservada de todo pecado. Segundo, sempre pobre no seu coração. Terceiro, sempre puríssima. Quarto, sempre humilde. Quinto, sempre dominadora de todas as paixões, isenta da rebelião, que o amor próprio opõe ao amor de Deus. É por isso que, assim como o ferro, desembaraçado de todos os obstáculos e aliviado do próprio peso, seria atraído forte, mas docemente para o ímã, de modo que a atração seria tanto mais forte, quanto mais perto se encontrasse um do outro. Assim também a Mãe Santíssima, não tendo em si nada que seja obstáculo para o amor divino, sempre existe uma profunda atração entre o amor da Mãe e o amor do Filho. Foi para a morte da Virgem a mais doce que pode imaginar-se, atraída por Jesus como o suave aroma de seus perfumes. Lançou-se de forma amorosa, enlevada na fragrância suave desses aromas, no seio da bondade de seu Filho. É posto que esta santa alma amasse com extremos de ternura o seu santíssimo, puríssimo e amabilíssimo corpo. Deixou, todavia, sem custo, nem resistência alguma, como Judite, que apesar de estimar sobre todas as coisas os seus hábitos de penitência e viuvez, os resignou, entretanto, com prazer, para se revestir com novos hábitos nupciais, quando aceitou a missão de vencer Holofernes, ou ainda como Jonatas, quando por amor a Davi se despojou de seus vestidos. O amor dera aos pés da cruz a esta divina esposa as supremas dores da morte. Justo era que no fim da sua existência lhe concedesse as soberanas delícias do amor. São Francisco de Sales, doutor do amor, do livro Tratado do Amor de Deus. Aqui um pouquinho sobre a Virgem Maria. Nós teremos o curso de Mariologia em Horizonte a partir do dia 11. Curso de Mariologia no Centro de Evangelização Shalom de Horizonte. Aguardo você lá. Deus abençoe.